De hoje é: agora eu sei que Deus está aqui. Pastor, mas eu já sabia. Vamos ver se você e eu sabíamos do jeito certo. Salmo 16, verso 8, diz assim, Salmo de Davi: sei que o Senhor está sempre onde? Comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Quando eles se referem à minha direita, no tribunal, quem ia defender quem estava sendo julgado, acusado, injustiçado ou pleiteando algum nível de justiça, o advogado fica à direita. Numa guerra, soldados vão proteger alguém. Aquele que vai lutar por você já se posiciona à sua direita. É mais comum pessoas destras do que canhotas. Portanto, também a mão direita, quando a Bíblia fala sobre a minha direita, fala sobre a habilidade, inclusive, para empunhar a espada e lutar e vencer. O que é isso? Deus está me defendendo, julgando a minha causa, me protegendo. Deus está lutando em meu favor e Deus está sobre as habilidades que Ele me deu para lutar e vencer cada desafio. Deus está. Davi, ele diz: sei que o Senhor está sempre comigo. Eu sei que quando eu fui encarar um leão, se Deus não estivesse comigo, seria fácil um rapaz ainda pequeno, porque alguém vai dizer assim: não, pastor, mas quando a gente lê o Novo Testamento, Sansão era outra força, outra pegada. Não, mas que tem homem que dentro dos valentes de Davi já teve. Quem já leu que dentro dos valentes de Davi teve mais homem que rasgou o urso no meio? Teve, tem que ler Bíblia. Mas é comum? Gente, fala a verdade, a gente não dá conta do pitbull. Só umas mulheres valentes aí, guerreiras, que quando você vê que vai pegar a criancinha, se for pegar o marido, as irmãs correm, mas se for pegar o filho, quem corre é o pitbull. Não era para você concordar, linda, era só para você observar nessa, porque eu não precisava saber disso assim, abertamente. Agora eu vejo. Eu era cego. Eu imaginava que talvez ela ficasse ao meu lado, iria me defender nessa hora e estaria comigo, mas agora você vai querer ouvir Deus? Deus fala, né, Lê? Vai querer ouvir Deus? Se soltar um pitbull e tiver só eu e ela corre. Se tiver os meninos, ela vai para cima do pitbull. Não vou nem perguntar para Sandrinha, por exemplo. Agora, no comum, no geral, o homem não dá conta de um pitbull, quanto mais um leão. Davi está dizendo assim: eu sei que eu rasguei leão e também urso ao meio, porque o Senhor, eu sei que eu vim para esse culto, foi Ele que me convenceu a vir. E Ele tentou convencer mais alguém, mas mais alguém não quis ouvi-lo, mas está tudo bem, cada um escolhe. Eu acertei algo que eu não tinha capacidade natural de acertar, mas por quê? Porque o Senhor. Eu perdoei alguém que ninguém acreditava que seria possível perdoar, mas eu perdoei porque o Senhor. Eu dei uma nova chance, eu recomecei, eu lutei, eu encarei a pior notícia da minha vida com fé. Depois você pega uma foto qualquer que você quiser, pode ser a foto do versículo da Bíblia, pode ser uma foto sua no culto, pode ser uma foto que você quiser, e coloca lá esse texto aqui, Salmo 16, 8. Tem mais gente que precisa saber de onde vem a sua força. Os inimigos do povo de Deus sempre quiseram saber de onde vinha a força do povo de Deus. Dalila foi ameaçada, juntamente com a sua família, para descobrir e revelar qual era a fonte da força de Sansão e qual, consequentemente, seria a sua criptonita, seu ponto fraco, sua fraqueza, o que o enfraqueceria. Então, sempre o inimigo queria saber: deixa eu ver onde está a força. As pessoas do mundo, a Bíblia diz que os filhos das trevas anseiam pela manifestação dos filhos da luz.
Quem está perdido está esperando alguém mostrar uma direção. Quem está no escuro está esperando alguém acender uma luz. Quem está se afogando está esperando alguém estender a mão, jogar um bote, jogar uma corda. E ao invés de a gente às vezes estender a mão, acender a luz, fazer alguma coisa, a gente fica só falando. Você viu o pecado? Ó, o pecado te achou, o pecado te achou, o pecado te achou. Nós vamos anunciar: eu sei que o Senhor está sempre comigo. Eu sei, não serei abalado. Não está dizendo não serei tentado, não terei lutas, não receberei más notícias. Porque, gente, vamos falar a verdade, chega alguém e diz assim: olha, tudo na tua família, tudo na tua vida vai bem. Isso te abala? Existe um risco, a possibilidade de você ficar abalado com uma notícia dessa? Doutor, queria fazer um check-up. Vamos fazer. Preciso te falar uma coisa, o que foi? Estou olhando aqui os exames, o check-up. Quantos anos você tem mesmo? 40 e tal. Sua saúde é de um jovem de 16 anos. Ah, doutor, não fala isso não, nem vou dormir hoje. Fala isso não. Sua saúde é como de um jovem de 17 anos, 16. Um jovem saudável, não um jovem viciado, craqueiro. Porque tem uns de 15 anos, tá a capa da gaita. Alguém fica abalado em receber uma notícia dessa? O chefe mandou te chamar. Meu Deus, o que será? Nós vamos te promover e dobrar o seu salário. Fala, não, chefe. Nossa, chefe, eu não vou nem dormir, eu não vou voltar para casa. Como é que eu vou falar isso para minha esposa, para o meu marido? Imagina, não. Inho, papai te ama. Imagina o Inho no meio do ano chegar e falar assim: papai, deixa eu te falar uma coisa. O que foi, filho? Já passei de ano. Ah, papai, eu vou agora para a escola só para cumprir tabela. Minhas notas já estão sobrando. Se tivesse alguma coisa para o ano que vem lá nessa escola, já estava sobrando. Perguntei para o professor se eu podia vender nota para os amigos, emprestar, mas... filho, não fala isso não. Poxa, Jesus, o que eu fiz? Onde eu errei? Olha o meu filho. Alguém fica abalado com esse tipo de notícia? Chega em casa, a mulher diz: amor, agora deu medo. O Dani até coçou a cabeça, mas eu vou falar: amor, você está toda arrumada, cheirosa. Me preparei para você, hoje vou cuidar de você. Vou falar desse jeito, tá? É melhor eu não perguntar se o irmão vai ficar abalado, porque pode ser que ele fique e fale: Jesus amado, me ajuda agora. Ah, Senhor, apressa-te em me socorrer. Ai, ai, ai. Irmãos, esse tipo de notícia não deixa a gente abalado. Foi mandado embora do trabalho, vai ser diminuído o seu salário. Perdeu o negócio que você estava esperando fechar e era a resposta para a provisão da tua casa ou mudaria a sua história. Está enfermo, querem te abandonar, está mal na escola, sei lá mais o que. Vem para abalar ou não vem? E muitas vezes nos abalam ou não? Sim. Mas nós vamos declarar: Jesus, lindão! Esse mês inteiro nós vamos acordar e declarar o Salmo 16:8. Sabe como é que essa mensagem nasceu? Não foi lendo o Salmo 16:8. Deus falava assim para mim hoje à tarde. Eu falava: Deus, eu quero a palavra, ou de manhã já, não sei. O que eu vou ministrar? Porque eu falei para vocês, tem um monte de esboço já sobre essa série. Mas eu quero ouvir o que Deus quer falar hoje. É esse temor que ajuda eu ouvir testemunhos como eu contei. Não é fazer um cronograma e só cumpri-lo para ter sucesso. Com todo temor, quem faça cronograma, está tudo bem. Cada um tem seu chamado. Aí Deus começou a falar assim para mim. Falava ao meu coração: já está aí, você não tinha percebido. Já está aí. Está diante de você. É só abrir os olhos e perceber. Já está aí. Está diante de você. Você não está percebendo. Presta atenção. Já está aí. E eu falava: Deus, cadê? Onde está aqui? Que texto é esse da Bíblia que já está aí? Já está aí. Você precisa perceber. Você precisa perceber. E Deus ficou o dia inteiro falando comigo. A hora que um pouco antes de eu ir cortar o cabelo, pegar Israel, começou a clarear. Irmãos, quando eu sentei lá, fecha os olhos para cortar o cabelo e fazer a barba, aí Deus foi falando: agora é nós dois, né? Agora você não vai atender ninguém, agora você não vai olhar o WhatsApp, agora você não vai fazer nenhuma venda, agora você não vai fazer contato, agora não vai fazer nada, né? Então aproveite esse momento comigo. Eu tenho andado tão acelerado que eu fico impaciente quando eu estou lá e começo a falar: caramba, será que você já está terminando?
Não sei se você também é assim. Tem gente que, a hora que vai, mulher, eu acho que é mais assim, né? Quando vai fazer o cabelo, vai não sei o quê. Eu imagino, porque o investimento de tempo que as irmãs fazem, se não for um momento feliz, vocês sofrem demais. Não, porque as irmãs vão lá e falam assim, hoje é dia de fazer a unha. Passa lá 40 minutos, 1 hora e meia. E a irmã fica feliz do dia que ela vai fazer a unha, o dia que ela vai fazer a sobrancelha, os outros vão arrancar cabelo dela, vai beliscar. E ela volta feliz. Depilar, volta feliz. Tá! E volta feliz. Eu vou cortar o cabelo e fazer a barba, eu fico agoniado, não vai acabar isso logo, estou desconfortável aqui. Eu estou cheio de coisa para fazer. E Deus hoje ficou ministrando. Para, Rogério. Deus, mas o senhor não está entendendo. Eu tenho uma cotação que eu preciso fechar, ela é muito boa. Se mudar o preço enquanto eu estou cortando o cabelo, eu perco. Deus. Aí Deus foi ministrando, eu falei, Deus, eu confio no Senhor. Pronto, terminei de cortar o cabelo, fechei a venda, deu tudo certo. Tem hora que Deus vai desafiar eu e você para aquietar. Sabe por quê? Não, desse jeito aí, pelo amor de Deus. Então os outros podem sair, dá licença, fica só eu com esses aqui. Vamos lá. Deus vai nos desafiar a aquietar, a guerrear a ansiedade, inquietação, calma, sai daqui. Por quê? Irmãos, que mensagem! Pastor, tão simples, é simples. A gente precisa voltar a visão para o simples. A gente precisa voltar para a pureza da fé. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse que vai comigo, Ele vai, Ele não vai mentir, Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Porventura prometeu e não vai fazer, Ele faz. Nós estamos aqui fruto disso. A gente venceu o leão, o urso, gigante. E os cabras quando se juntam, formação de quadrilha, por causa de Deus. Esse mês todo dia quando acordar, você vai declarar, em vez de começar falando, ai, despertador, miséria, ai, tá doendo, não sei o quê, tô cansado. Eu sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Agora vamos, Deus, que esse dia vai ser para a tua glória. Irmãos, Deus está nos acelerando no final do ano. E nós já estamos na virada, chegando a virada do calendário original. Depois eu vou falar mais disso. Já estamos no mês de Elu, tempo de refletir mais, de olhar mais o que a gente fez até aqui para entrar um novo ciclo. Depois eu falo disso. Deus está nos chamando para uma arrancada de fé. Escreve aí, linda, para mim. Uma arrancada de fé, tá? E me fala depois disso. Tem gente que vai viver de setembro a dezembro, ou melhor, de agosto, que começou lá, o que não viveu de janeiro a julho. Eu creio. E eu não estou falando que foi ruim de janeiro a julho, eu estou dizendo que o que tem de agosto a dezembro é maior do que a gente viveu de janeiro a julho. É uma arrancada de fé. Porque eu sei que o Senhor está sempre comigo. Agora, é interessante a gente ver esse mesmo texto, na Almeida Revista e Corrigida. Presta atenção, porque agora ele vai nos desafiar. Tenho o quê? Tenho o quê? Posto o Senhor quando? Por isso que Ele está à minha direita, nunca. Quando é que eu vacilo? Quando eu não ponho Deus diante de mim. Quando eu ponho diante de mim a má notícia. Quando eu ponho diante de mim o medo, a insegurança, a proposta, a tentação, a provação, o pecado, as influências, ou sei lá o quê. Quem está diante de você? Paulo fala sobre isso, e nós ouvimos no domingo retrasado, o pastor Eub ministrou aqui sobre isso no domingo à noite. Paulo diz, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que o quê? Para trás ficam. Mas você deixou para trás ou você está carregando para sempre ter uma oportunidade de jogar na cara? Porque não tem prêmio quem carrega o passado. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prosseguindo para as que estão diante de mim, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo, prêmio só tem quem deixa o passado para trás.
Por que que alguém consegue viver tão leve perdoando e alguém é tão amargo? Porque enquanto eu carregar lixo, eu posso tomar quantos banhos eu quiser, eu vou cheirar mal. Toma banho, troca de roupa, antes de sair pega a sacola do lixo e vai. Volta para casa. Todo lugar que vai a pessoa fala, nossa, mas que cheiro ruim é esse? A pessoa fala, eu tomei banho, passei desodorante, passei perfume. Volta para casa, entra, põe o lixo no chão, toma banho, vai dormir, acorda, toma banho, pega o lixo, sai de novo. Entrou no elevador, se morar em prédio, alguém vai dizer, nossa, que cheiro ruim. A pessoa fala, eu tomei banho, não fui eu. Alguém entende esse exemplo que Deus está dando aqui para a gente agora? Será que a gente não está assim? A gente vem para a igreja, a gente se é lavado pela palavra, né, irmã Cida? A gente ora, fala em línguas, perdoa, pede perdão, faz tudo. Mas dali a pouco, em algum canto, né, Pri? A gente vai e busca o saquinho do lixo, até escondido dos outros, e carrega. De novo, pegando um gancho na leitura do livro do mês passado, Kryptonita. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas eles vão sentir. Eles vão sentir. E sabe o que é o complicado do mau cheiro? O que é? Vamos lá, dentro desse contexto que eu estou falando. Não dá para esconder, tá, mas vamos lá. E por que a pessoa continua com o mau cheiro? Quem falou? Ela se acostuma. A pessoa está com mau hálito, ela não percebe. Exceto se ela tem só raramente. Aí ela fala, nossa, percebi algo diferente. Mas a pessoa que tem, eu tinha uma pessoa, quando ele entrava no carro, falava, ai Jesus, eu tenho que dirigir mesmo? Frio que fosse, eu não sabia se era pior o frio ou o bafo quente dentro. Tem gente que precisa ter alguém que ame, que tenha liberdade para dizer, irmão, acho que você precisa mudar o desodorante. Com carinho, gente, isso não é ofensa. Pelo amor de Deus, se alguém chegar para você, e se você um dia você ver que aconteceu isso comigo, uma hora, por favor, me fala com bastante carinho e respeito, mas fala. Acho que tem que mudar o desodorante, esse aí não está dando conta, esse aí não está legal, enfim. Às vezes o mau hálito não é porque a pessoa não escova os dentes, não, às vezes é o estômago. Mas a pessoa não percebe. Tem pessoas que moram em regiões perto de rios, sujos, poluídos. Quem chega lá fala, nossa, eu não aguento isso aqui, como é que vocês aguentam? A pessoa fala, não estou nem sentindo mais. Porque já, o que a gente está acostumando, que Deus mandou a gente não acostumar? Qual mentira, qual pecado, qual engano, qual falsidade, qual falta de caráter, qual qualquer coisa que a gente está acostumando. Paramos de colocar o Senhor diante de nós? Continuamente? Paramos de colocar à frente de nós aquele que conhece cada novo desafio, cada nova etapa, cada nova batalha, e aí não sabemos o porquê. Vacilamos porque paramos de colocar Deus à frente. Por que você decidiu assim? Porque eu senti. Não é o que eu senti, é o que eu ouvi de Deus que tem que ser a bússola da minha vida. Não, mas por que você decidiu? Porque todo mundo falou que era legal e eu fui. Gente, vamos entender uma coisa. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, pelo amor de Deus, né? Não vou falar do país, eu não vou falar do Barrabás, eu não vou falar... Nossa Deus, a gente corre uma lista, sabe? Não tinha viciado, drogado, porque o povo tudo chega e fala assim, não, cara, experimentei nada, a gente aqui é bacana, cara, bum, vai mais um. Ninguém ficaria viciado. A maioria dos viciados se tornaram viciados porque foram influenciados. É ou não é, gente? Em vários níveis, em várias coisas. Eu quando comecei a beber na velha criatura, graças a Deus depois de conhecer Jesus, nunca mais bebi. De conhecer mesmo, me converter e tal. Nunca mais. Desde 25 de dezembro de 98, acabou. Exceto numa festa lá da empresa que me enganaram na minha latinha de Guaraná, enquanto fui ao banheiro, jogaram um pouco de uísque, a hora que eu fui tomar, eu já, que é isso? Mas nunca mais. Mas eu quando comecei a beber cerveja, eu não gostava, achava horrível aquilo. E quando eu terminei de beber cerveja, parei de beber cerveja, eu continuava achando horrível. Besta, e por que tomava? Porque besta. Que eu queria estar enturmado, porque todo mundo bebe, fica loucão, fica não sei o que, aí tem coragem de fazer umas coisas, então eu também vou. As minhas decisões
tem que ser pautada em quem está diante de mim. É aí que começa o Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. É aí que começa a saber quem é o Deus da sua e da minha vida. Porque se Jesus é o Senhor da nossa vida, é Ele que está diante de nós. Por que você vai devolver o dízimo? Você tem medo de não ir para o inferno, de ir para o inferno se não devolver o dízimo? Não. A minha questão com o dízimo não é sobre céu e inferno. É sobre gratidão. É sobre bom senso. Que uma obra dessa não se paga sozinha. Ela se paga da fidelidade. E Deus é tão perfeito que é proporcional. O percentual é igual para quem ganha tal, para quem ganha tal. É proporcional. Claro que quem ganha muito fica com uma parte maior, mas o problema é que, infelizmente, muitas vezes, quem começou ganhando pouquinho, quem nem tinha o que ganhar era fiel no que não tinha. Eu lembro quando fui para a igreja, gente, não, por favor, não, né? Só da época dos R$2, comia um salgado e tomava uma tubaína. 60 centavos a tubaína, 80 o salgado. E minha avó dava R$2. Para você comer um salgado, tomar uma tubaína. Eu ia para a igreja e falava, um para cada um para Jesus, um para mim. Não tinha problema nenhum. Mas e a hora que você ganha 20 mil, você vai dar 10 mil para Jesus e ficar com os outros 10? E eu não estou falando que tem que fazer isso, tá? É só um exemplo. Nos R$2 é fácil ser desprendido. E aí tem gente que quando não tinha nada era muito fiel. Aí Deus abençoou, prosperou. A pessoa começou a crescer o olho nas propostas e nas influências que o diabo plantou na vida dela. E ela começou a colocar outras coisas, outras pessoas, outras prioridades diante dela. E o Senhor ficou para trás. É sobre amor, é sobre aliança. Não é sobre medo. Quem entende o que eu estou falando? Não é sobre ficar guerreando, sobre... Não. Pastor, mas o senhor acha? Não é essa a questão. É sobre generosidade, é sobre amor. Deus está diante de mim, então Ele é o primeiro. A Ele, a gente cantou aqui, a Ele a glória. Mas a Ele a glória mesmo? Ou a gente quer dizer que tudo de bom e de certo é a gente? Não. Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele não queria, dominava ele tropeçava e errava. E eu vejo gente hoje querendo dizer que acerta todas, só os outros que erram. Paulo, então, não dava conta de caminhar com essa pessoa? Comigo, com você? Ei, baixa. Que ele cresça. Porque se eu deixá-lo crescer, ele me leva junto. Mas se eu crescer, eu não tenho como puxá-lo. Ele não vai andar no meu ego. Quem entende o que eu estou falando? Davi diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Nós estamos colocando Deus continuamente diante de nós. Ah, pastor, é óbvio que Deus está sempre comigo, mas nós estamos colocando Ele à frente. Porque Deus está com a gente falando aqui essa noite. Quem reconhece que a voz de Deus está falando com você? Agora, o que você vai fazer com tudo que você ouviu aqui? O que eu vou fazer com tudo que eu ouvi aqui? Nós vamos colocar continuamente o Senhor, a palavra, o verbo, diante de nós, ou ao sair por aquela porta, ou logo que terminar o culto, nós já vamos começar a descer a lenha e virar e fazer do nosso jeito. Estamos colocando o Senhor continuamente à frente. Põe o primeiro tópico, por favor, são só 3 hoje. Presta atenção nisso. Deus está presente. Agora 3 coisas. Reconheça, respeite e valorize isso. Reconheça, é Deus. Essa palavra vem de Deus. Reconheça. Respeite. Senhor, eu queria fazer de um jeito, mas se a tua palavra me manda fazer de outro, eu vou me sujeitar à tua palavra. E Senhor, obrigado. Eu dou muito valor, porque se eu tivesse ido por conta própria, eu teria feito besteira e teria quebrado a cara. Alguém está nessa comigo? Durante o mês de setembro, daqui para frente, claro, porque eu não tinha essa inspiração segunda-feira, dia 1º, eu tive agora. Mas de hoje, dia 3, até o final do mês, todo dia quando acordar, nós vamos declarar qual o texto? Pronto, está resolvido. Vamos ser um povo de fé, o povo que começa e termina o dia declarando a palavra de Deus. Ele é a razão da nossa vida. Às vezes, Deus está presente, mas a gente não reconhece. A gente não percebe.
Gênesis 28 mostra isso para a gente. Gênesis 28, verso 10. Gênesis capítulo 28. Versículo 10. Nesse meio tempo, Jacó partiu para Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava quem? O Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Gente, meu Deus. Jacó parou e falou assim: aqui é uma área boa para acampar. Vou só dormir aqui. Jacó parou e falou assim: essa terra é minha? Eu não sei nem se eu posso falar, né? Jacó não era do MST, tá? Ele não estava fazendo nenhuma ocupação. Ah, agora é minha essa terra. Levanta a bandeirinha vermelha ali. Não. Jacó só falou: eu preciso de um canto para dormir. Eu estou viajando. Deus dá a ele um sonho. Nesse sonho Deus dá uma visão. Eu era cego e agora deu para ele uma visão. E nessa visão ele vê céus e terra conectados, anjos subindo e descendo. E aí Deus diz: essa terra, onde eu derramo a minha glória, onde eu abro a tua visão, onde eu te revelo um pouco do céu na terra, é sua. Presta atenção que essa terra ali era física, hoje ela é espiritual. O meu e o seu coração é o lugar onde céu e terra tem que tocar, tem que se conectar, é seu. O diabo não tem domínio sobre o meu e o seu coração. Outras pessoas não podem roubar o nosso coração. O nosso coração tem que ser entregue, consagrado, reconhecido como pertencente a Deus. Essa terra lhe pertence. Para de deixar as pessoas roubarem sua identidade, sua essência, sua alma. Quantas pessoas se tornarem irreconhecíveis depois de uma amizade? Quantas pessoas se tornaram irreconhecíveis depois de um casamento? Eu estou falando irreconhecíveis para o mal, porque para o bem, glória a Deus. Irreconhecíveis porque começaram a idolatrar um pastor, um ministro, um líder, um não sei quem. Tem gente que gosta de ser manipulado. Tem gente que gosta de ser oprimido. A carência é tão grande que a pessoa precisa que alguém mande nela o que ela vai fazer, onde ela vai, que hora que ela vai, como que ela respira. E tudo isso é uma carência que ela carrega lá de trás. Eu não sou psicólogo, não. Daqui a pouco a Jenny vai me dar uma dura e falar: não é assim, mas não tem problema, eu vou falando aqui do meu jeito. Mas tem ou não tem, Jenny, pessoas que vão procurar alguém, Jenny, e ainda que essa pessoa faça mal, a pessoa se sente bem porque ela está sentindo que ela tem atenção, mesmo que essa atenção sufoque, machuque, pressione, tire dela a identidade, tire dela a essência. Ela fala: alguém se importa comigo. Deus está falando para Jacó: Jacó, essa terra lhe pertence, você não precisa ter medo. Em nome de Jesus, nós não estamos na temporada do medo, nós estamos na temporada da fé. Eu ia falar uma coisa quando eu entrei aqui, acabei não falando, é porque era para agora eu lembrei. A hora que eu entrei, a hora que eu desci, Deus, eu falando com Deus, Deus falando. Quem acompanhou as lives aí da série Kryptonite sabe que eu falei que setembro seria o mês de também, além da visão, né, do tema, seria um mês de milagres. Falei isso no domingo. Abrimos uma semana de milagres. Aliás, vamos abrir o mês de setembro, vai ser chamado um mês de milagres. Quando eu desci aqui e tal, aí Deus falando: você vai orar, vai declarar cura e milagres. Quando eu cheguei ali, Deus falou: dobra o joelho antes, ali, eu dobro geralmente aqui. Dobro o joelho ali e já consagra. Quando eu dobrei o joelho ali, o Ozelim começou a orar sobre milagres e cura. A gente precisa ouvir Deus. Ele fez direitinho do jeito que eu mandei para ele na mensagem, combinamos, não foi, Lê? Não foi.
Porque tem hora que a gente não precisa combinar. Não estou dizendo que a gente vai viver tudo bagunçado. Não há pecado em combinar. Mas tem hora que a gente vai ver Deus falando, porque ninguém combinou. E a coisa andou. Eu dobrei meu joelho lá, Senhor, milagres, cura. Ele começou a orar, milagre e cura. Ouça o que Deus está falando. Porque Ele está abrindo a visão para uma temporada de fé. Não é a temporada de ser oprimido. Não é temporada de se acovardar. É temporada de fé. E quando eu falo sobre não se acovardar, não estou dizendo que você tem que suportar tudo. Busque ajuda. Mas busque ajuda em fé. Não em manipulação. Busque ajuda que te conecta em Deus. Não que te conecta na arrogância, autossuficiência ou qualquer outro engano. Deus vem para Jacó e diz para ele: essa terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu fico imaginando, não, Deus, não é minha, eu não comprei, é sua. E presta atenção que Deus vai começar a falar de coisas que Ele está lhe dando esse mês, eu creio. Irmão, nós viemos hoje, é para a gente, eu estou recebendo. Esse sonho é teu, essa visão é tua, essa conquista é tua, essa transformação, essa libertação, essa cura, essa prosperidade, essa restauração familiar, é sua, lhe pertence. Deitar-se numa terra é parar, acalmar. Aí olha só o Espírito Santo falando: Rogério, você está vendo que eu comecei a falar com você à tarde, mas você tinha bastante coisas, isso e aquilo. Aí quando você parou, sentou na cadeira lá da barbearia e começou, e aí ele falou: agora eu vou deitar você para fazer sua barba. Foi a hora que Deus foi falando mais claramente? Foi. Por quê? Porque eu estava deitado, eu não tinha para onde correr. Tem hora que Deus vai querer eu e você desacelerados. Aí eu lembro da Sandrinha ministrando, numa virada de intimidade, eu dobro o joelho e começo a falar. Deus falou: você está correndo para quem? Eu falei: não, Deus, ei, você está falando comigo, desacelera. Aí eu: não, Deus, desacelera. E Deus ficou várias madrugadas mandando eu desacelerar para ouvi-lo. Às vezes, a velocidade que a gente está colocando na nossa vida não é velocidade de fé, é velocidade de desespero, é velocidade de influência, é velocidade de emoção, é velocidade da mágoa, do ódio, é velocidade da disputa. Tem gente que quer ter alguma coisa só porque o outro tem. Tem gente que quer ser alguma coisa só porque o outro é. Eu tenho que ser quem Deus me criou para ser. Mas se alguém não gostar, paciência, enxuga gelo. Oi, Deus me criou para a glória dEle. E eu vou viver para a glória de Deus. Mais alguém? Essa terra lhe pertence, mas deita nela. Calma o pessoal que gosta de dormir muito, tá? Não tome isso como uma revelação para aumentar suas horas de sono. Não é sobre isso. Aí tem gente que fala assim: boa essa palavra lá. A Jenny, que gosta de correr muito, fazer muita caminhada, falou: vou descansar um pouco mais. Essa terra que você está deitado lhe pertence. A hora que a gente aquieta o coração e diz: Deus, agora eu vou te ouvir, agora eu vou confiar. Ele fala: agora eu vou começar a te entregar. Tem coisa que Deus não vai entregar enquanto a gente está agitado. Qual foi o Pedro que andou sobre as águas? O Pedro que gritava desesperado no barco: ai, desespera, é um fantasma. Jesus falou: sou eu. Pedro: se é o Senhor, olha a diferença. Ai meu Deus, é um fantasma. Ai meu Deus, Jesus falou: sou eu, não tenho medo. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus fala: essa terra agora é tua. Essa terra do sobrenatural pode andar. E Pedro, olhando para Jesus, começa a andar. Só que aí ele sai dessa posição e começa a sentir muita coisa. Ai, o vento, as águas, e afunda. Quantas vezes a gente conseguiu se deitar, a gente conseguiu aquietar e começar a ouvir Deus, mas daqui a pouco a gente já ficou tão agitado, a gente ficou tão acelerado, que a gente atrapalhou todo o processo. Eu quero a obra de Deus completa na minha vida. Mais alguém? Essa terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a quem? A seus descendentes. Fica atento ao que Deus vai falar e mostrar para você, porque esse é um tempo em que Deus vai nos entregar terras de conquistas. Almas, testemunhos, milagres, portas que se abrem, curas, restaurações, palavra de sabedoria, palavra de entendimento, dons para ser usado, porque Deus não vai dar o dom para a pessoa ficar no sofá dizendo: estou no online com meu dom. Ah, chuchuzinho. Para que Deus vai dar habilidade para alguém que vai enterrá-lo no sofá?
Ele dá habilidade para colocar em prática. Ele dá semente para quem semeia. Ele vai continuar dando mais semente, mais semente, mais semente para os semeadores. Quem entende o que eu estou falando? Aí ele continua, verso 14, vou até o 17. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio de sua. Deus não nega a si mesmo. Diga comigo, ele não nega. Jacó é neto de quem? Que recebeu de Deus em Gênesis 12 uma promessa: em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus não vai falar para você uma coisa que contraria o que Ele prometeu. A hora que a gente aquietar, Deus vai falar assim: deixa eu te falar, agora você parou para me ouvir? Irmãos, quem me conhece sabe, minha esposa, meus filhos sofrem comigo, sofrem porque eu sou terrível, no bom sentido, mas no mal também. A hora que a gente vai ter alguma DR em casa, conversa, aí se eu estou falando, alguém vira, ei, nós estamos conversando, olha aqui. Não, eu estou... Aí para. Aí eu, fala, pode continuar. Fala, não, você está no celular, quando você terminar, eu continuo. Nossa, pastor, você é chato assim? Obrigado, princesa, concordou comigo, o pastor está certo, ela falou. Ei, Deus, sabe o que eu entendo aqui? O Jacó tem uma promessa que veio do seu avô Abraão. Mas enquanto você não aquietar, não parar e prestar atenção em mim, eu não ativo ela. Quer viver o que Deus tem para a tua vida? Deixa Deus ativar. Para de ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Deixa Deus ativar. A visão que Deus nos dá para a quarta profética é um culto de ativação. Quem é sábio vem ser ativado. Deus, sabe, meu dia foi assim, minha semana, meu isso, aquilo, mas agora eu vou parar tudo. E o meio da minha semana eu vou fazer uma pausa no meio da semana, já é proposital a quarta. Fazer uma pausa no meio da minha semana. Eu vou te ouvir. O Senhor vai ativar o que o Senhor quiser. E aí depois eu saio daqui para conquistar. Essa é a minha visão para esse culto. É uma pausa numa semana de batalha. É hora de reabastecer. É hora de renovar. O verso 15 vai dizer assim para a gente. Além disso. O que diz aí? Além disso, igual Davi falou, Ele está comigo. Além disso, estarei com você e o protegerei. Lembra que eu falei que é um dos papéis, uma das razões quando se fala o Senhor está à minha direita, é sobre proteção? E o protegerei aonde quer que ir. Então quer dizer que eu vou para qualquer canto e Deus tem que vir atrás me protegendo? Não. Quer dizer que se eu souber descansar nele, me conectar com Ele, aquietar minha alma nele, eu não vou andar errado, eu vou andar onde Ele quer que eu ande, e aonde Ele me mandar andar, Ele estará comigo, me protegendo e me abençoando. Um dia, trarei você de volta a essa, agora aqui eu vou dizer, sabe, pastor, eu preciso parar porque eu preciso cuidar, mas Deus está mandando você fazer. Não, mas é porque eu preciso, Deus está mandando. Quantas vezes eu vim pregar com dores físicas, espirituais, emocionais, familiares, financeiras ou qualquer outra? E sabe o que eu entendo desse texto? Rogério, vai para onde eu estou mandando. Mas Deus está doendo, vai. Daqui a pouco a gente volta para essa área da tua vida e eu resolvo para você. Eu vou dizer de novo, a outra metade da igreja entende. Rogério, não, mas Deus, hoje eu não vou, que eu estou tão chateado. Ele falou, hoje é o culto dos chateados. Eu não sei se eu fizer a segunda dos chateados, terça dos cansados, quintas dos desanimados, sexta dos muito ocupados. Acho que vai bombar. Ou acabam as desculpas. Sábado do pessoal que tem desculpas. Não, morreu. E, irmão, pelo amor de Deus, a gente sabe que tem dia que, já falei isso lá no início, está aqui, você, está tudo bem, não estou falando. Mas a gente precisa voltar a ser de fé. Ter prazer em caminhar na fé, em caminhar na unidade, em ser igreja. Por que você vai? Qual dos caras? Não, porque para mim é um prazer estar junto dos meus irmãos, celebrando meu Deus, honrando meu Deus, recebendo palavras, sendo ativado. Mas você vai mesmo doendo, eu vou, sabe por quê? Porque quando eu voltar, Deus me dá a conquista. Ele disse assim, um dia eu trago você de volta a essa terra, para te entregar
o que você estava pedindo para mim hoje aqui. Vai e faz o que Deus mandou, que na volta Ele te dá o que você pediu. Vai e faz o que Deus mandou, que na volta Ele te dá o que você pediu. Anota essa frase. Vai e faz o que Deus mandou, que na volta Ele te dá o que você pediu. Pastor, qual que é a referência bíblica? João 15, lê inteiro. Jesus vai dizer que quem está apegado nele, Ele é a videira verdadeira, nós os ramos. Quem está apegado nele dá muito fruto. Aí Ele diz que se a gente estiver apegado nele, tudo que a gente pedir Ele vai dar. Então quer dizer que eu vou falar assim, se eu quero um helicóptero, Ele me dá? Não. Porque se eu estiver apegado nele, para que eu vou pedir helicóptero se não faz sentido na minha vida, eu não vou usar para nada, não é meu propósito? Alguém pode ter helicóptero. Estou dizendo que é errado, que é pecado ter helicóptero. Quem entende o que eu estou dizendo? Se eu estou nele, eu sou bem alimentado, eu sei o que pedir. Se eu vou na direção que Ele falou, os meus pedidos são alinhados com o coração dEle, amém? Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que... As promessas de Deus estão sendo ativadas. Oh, glória, algumas estão sendo renovadas. Deus está fazendo a gente igual fez aqui. Deixa eu te lembrar a promessa que eu dei para o seu avô. E aí, o verso 16 e 17 diz, então Jacó acordou e disse, certamente... Quarta vai ter algum cantor famoso na nossa igreja? Não, então não vou. Eu vou lá onde tem cantor famoso. Onde tem um profeta da revelação. Onde tem eu não sei o que. Onde tem eu não sei o que lá. É porque você e eu ainda não acordamos para reconhecer. Então a gente, e não tem nada demais a gente gostar de pessoas, ouvir pessoas, e está tudo bem. O problema é quando a gente despreza a casa que Deus nos chamou. E não é só a igreja aqui não. Isso é no casamento, isso é na família, isso é no trabalho, isso é em qualquer área. Deus está no meu casamento. Ah, eu queria ter um casamento igual do fulano de tal. Deus está no meu casamento. Eu é que preciso perceber, eu é que preciso cuidar do meu casamento para que eu e a minha esposa vejamos Deus no nosso casamento, para que as pessoas vejam Deus no nosso casamento. Deus está na minha casa. Pastor, mas minha casa é muito simples, mas Deus está lá, porque tem gente habitando em mansões que só tem demônios. Deus está na minha casa. A casa que hoje a gente reclama porque tem uma infiltração, porque tem um não sei o que, lá em casa é a maçaneta lá do coisa que soltou tudo, é não sei o que, porque essa casa, porque não sei o que, porque o mofo, o pastor estava limpando esses dias lá, a coisa do mofo dá trabalho, é chato. Alguém, e você e eu um dia oramos para ter uma casa dessa, nós não pedimos mofo, não pedimos, tá? Mas a gente orou para ter uma casa dessa, orou ou não orou? Deus está nessa casa, Deus está nesse casamento, Deus está nessa oportunidade, Deus está nesse culto nessa noite. E às vezes a gente ainda não havia percebido, mas o verso 17 diz, contudo, também teve medo e disse, como é temível este lugar, não é outro senão a casa é a porta dos... Nós estamos na porta daquilo que pode mudar por completo a nossa história. Põe o tópico, por favor, porque eu quero orar com a igreja. Ore agora, vai ter mais um tópico, tá? Calma, mas eu quero que você ore comigo agora. Vamos lá? No 3 a gente faz essa oração. Você não vai fechar os olhos, senão você não lê, né? Você vai orar de olho aberto, tá? A gente fecha os olhos para concentrar. Não existe nenhum texto na Bíblia que fala que Deus ouve a oração mais rápido se você orar de olho fechado. É que é para a gente focar e não se distrair, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor, abre meus olhos e ouvidos espirituais para reconhecer sua presença. Ah, irmão, quando isso acontece, a gente acorda diferente. A gente vai trabalhar diferente. Hoje o bicho está pegando aqui na empresa, mas agora eu cheguei. E você acha que isso é bom? Não, mas quem está comigo é bom. Então vem coisa boa aí. Reconheça. Valorize essa presença. Lembra que nós ouvimos que Deus disse, eu estarei com você por onde você for. Reconheça essa presença, valorize essa presença. E o último tópico para a gente poder orar. Quando nossos olhos se abrem, alguém orou para os seus olhos espirituais e ouvidos se abrirem? Quando nossos olhos espirituais, ou qualquer tipo de visão, se abrem, desfrutamos de céus abertos e muita glória de Deus. Por que, pastor? Lembra que Jacó viu o anjo subindo e descendo? Em João 1,
do João capítulo 1, do versículo 45 ao 51, Filipe fala para Natanael que ele encontrou o Messias. Natanael pergunta de onde ele é. Filipe, porque não sabia direito, falou, ele é de Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, conforme a profecia, mas ele cresceu em Nazaré porque quando ele nasceu, Herodes queria matar as crianças, foi para o Egito, quando voltaram do Egito, pararam em Nazaré mesmo, e Jesus cresceu ali. E aí o Filipe fala para Natanael, ele é de Nazaré. O Natanael responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a profecia não diz que é de Nazaré, não é da Galileia, não tem profeta vindo de lá. Aí o Filipe sábio fala, vem e vê. Quando Natanael chega, Jesus fala, esse é um varão valoroso, israelita, em quem não há dolo e tal, e não sei o quê. Aí o Natanael fala, você me conhece, estou te vendo pela primeira vez? Ele fala, eu te vi orando. E fala e descreve o momento de oração de Natanael, porque ele queria ver o Messias. Natanael já diz, tu és o Messias. Aí Jesus fala, você ficou impactado porque eu te falei isso? Eu quero te dizer uma coisa, daqui em diante, quando? De agora em diante, a sua visão vai ser céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu era cego, agora eu vejo, os céus já estão abertos e eu e você veremos a glória de Deus. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, pode aplaudir a Cristo.